Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala com Pet, um podcast do Grupo de Educação Tutorial em Engenharia de Computação do Cefet-MG. Olá a todos os ouvintes. Eu sou Natália Fávaro e junto do nosso convidado, Sabrina Trídico, vamos começar mais um episódio do Fala com Pet. Sabrina, você pode se apresentar? Posso. Meu nome é Sabrina, eu sou formada em Ciência da Computação na USP de São Carlos e eu atualmente trabalho como engenheira de software aqui na Microsoft em Vancouver, no Canadá. Bom, a gente então vai iniciar agora um bate-papo, né? Sabrina, me conta um pouquinho aí, como que é a vida de uma engenheira de software no Canadá? É boa. É, não sei se tem tanta diferença de ser engenheira de software no Brasil, mas é bem gostoso, assim, para quem curte trabalhar com programação especificamente, ou quem gosta mais da parte de desenvolvimento de software, de acompanhar como você cria um produto do começo, desenvolve ele com determinada tecnologia, e aí tem que lançar ele e manter esse produto. Às vezes você lança um microserviço e tem que fazer a manutenção dele sempre conforme os usuários vão usando. E é bem legal, assim, trabalhar numa empresa grande, a vantagem é que você trabalha em um produto que muita gente vai usar, então você tá tendo ali o tempo todo dados e feedback das pessoas usando suas features e as coisas que você tá fazendo, então é bem legal. Bacana. Como foi sua entrada aí no mercado exterior? Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você conseguiu aí essa abertura? Foram oportunidades que surgiram de maneiras diferentes, inclusive. Antes da Microsoft, eu fiz estágio numa empresa que chama Audible, que é uma empresa de audiolivros da Amazon, e eu fiz estágio em Boston, lá nos Estados Unidos, e eu fiz estágio pela Microsoft em Seattle, também nos Estados Unidos. E as duas oportunidades eu consegui de maneiras bem diferentes. A Microsoft, como eu estudei na USP de São Carlos, a Microsoft costuma fazer recrutamento lá na USP. Então eu estava no quarto, quinto ano, foi no quarto ano, a Microsoft passou lá na USP, fez a palestra, falou como era legal, perguntou se a gente queria entregar currículo. Eu, obviamente, queria, aí entreguei o currículo e, por fim, acabei passando no processo. A Audible foi diferente. A Audible eu conheci eles num congresso que eu fui, que chama Grace Hopper Celebration, que é a maior celebração de mulheres na computação do mundo. E eu ganhei uma bolsa para ir em 2017. E aí lá eu entreguei currículo para um monte de empresa e a Audible foi uma delas. E aí a Audible viu meu currículo lá de papel mesmo e me chamou para fazer os testinhos, as entrevistas e eu acabei passando também. Então foram duas portas distintas que eu consegui para conseguir essas experiências no exterior. Parabéns pelas conquistas. É muito bom Obrigada. saber essa questão aí, principalmente da mulher na computação, né? Isso que a gente É, tem um mercado às vezes restrito. Isso, essa conferência ela é bem interessante porque todo mundo, todas as meninas que estejam na área acadêmica em qualquer nível, seja graduanda, seja professora, seja pós-graduanda, mestranda, qualquer nível acadêmico que você esteja, desde que você esteja vinculada à academia, pode prestar para conseguir uma bolsa para ir para esse evento. E é bem interessante, eu ganhei uma bolsa, eles pagaram tudo para eu poder ir, e foi assim, o primeiro inicial ali, o pontapé para eu ter contato com o exterior. Até então eu nunca tinha viajado, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. E eu não tinha passaporte, não tinha nada, e o Grace Hopper cobriu tudo, assim, os custos da viagem, de tirar o passaporte, o visto e etc. Foi uma experiência muito louca. Legal demais. Como você conseguiu, né? E como você se preparou para esse estágio, esse trabalho na Microsoft? As entrevistas das que a gente chama de Big Techs, né, que são a Microsoft, a Amazon, a Meta, a Google, elas são muito parecidas. Então, numa entrevista de engenharia de software clássica, assim, eles vão te dar um problema de computação e você tem que fazer um brainstorm ali, conversar com o recrutador sobre como você resolveria aquela questão e aí pensar numa solução, se aquela solução é boa em complexidade de tempo, de memória. E aí depois você faz o código ali na linguagem que você quiser, geralmente. E aí você coda na frente dele, geralmente ou num bloco de notas, ou às vezes, se você fizer a entrevista pessoalmente, agora pós-Covid, numa lousa branca, que assim, no papel, é para ser um código que você não vai rodar, entre aspas. Geralmente, tem empresas que eu tô sabendo atualmente que estão rodando os códigos das entrevistas, para ver se o output sai certo.
Mas, no geral, é esse tipo de formato. E aí, tendo na faculdade a base que a gente tem de algoritmos e estruturas de dados, né? Aprender os algoritmos de ordenação e essas coisas. Você tem a base para poder estudar para esse tipo de entrevista, mas é um estudo, tem bastante material na internet para isso. Tem um livro muito famoso que chama Cracking the Coding Interview, que é o livro base, assim, todo mundo usa esse livro, ou grande parte das pessoas começam por esse livro, e resolver exercício do LeetCode, por exemplo, que é um site de exercícios de computação, que os exercícios fácil barra médio desse site geralmente são os exercícios mais próximos da entrevista. Eu usei muito o HackerRank também, que é outro site nesse mesmo molde. E é isso, é resolver exercício, aprender a. Eu só aprendi a fazer entrevista fazendo entrevista. Infelizmente, pra mim, foi uma tentativa e erro e eu tive que queimar em umas entrevistas. A primeira vez que eu prestei Microsoft, eu não passei. Eu não passei na Meta, eu não passei na Google, eu prestei Meta 2 vezes, inclusive não passei nenhuma das duas. E eu passei na Microsoft de segunda vez e a Audio eu passei de primeira. Mas a Microsoft eu precisei, assim, eu precisei ganhar um pouco mais de experiência de entrevista antes de conseguir passar. Ok. E como foi essa transição, assim, de estagiária para funcionária, né, assim, da empresa Microsoft? Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, como se deu essa transição, esse período, se há diferenças? No caso da Microsoft, eu não sei se é assim para toda empresa, eu acho que não é. Mas no caso da Microsoft, essa transição ela é quase que automática desde que você vá bem no estágio. Então, se você fez o estágio e você cumpriu o que era pedido, foi assim, o funcionário que eles esperavam que você fosse, eles sempre chamam um estagiário esperando que ele vá ser um full-time, que a gente chama, né, que é o CLT, que é o funcionário clássico, assim. Então, eles não te chamam para fazer um estágio se eles não tiverem interesse de te contratar. Então, se você foi chamado para estágio, você só tem que tomar cuidado para não fazer bobagem no estágio, seguir direitinho, fazer as coisas que tem que fazer, conseguir trabalhar bem com o time. E aí, se você fizer isso, eles já vão estender a oferta automático de CLT para você, de full time, que a gente chama, né? Que é o CLT daqui. Essa transição ela pode ser um pouquinho conturbada por causa dos vistos, que é o grande problema do imigrante, do brasileiro fora do Brasil, é o visto, sempre vai ser. Vistos de trabalho são muito complicados, dependendo do país que você vai. A minha oferta original era para Seattle, era para ir para os Estados Unidos, mas o visto de trabalho americano é uma loteria para quem é brasileiro, para quem é brasileiro, acho que para todo mundo, na verdade, que é o H1B, que é um visto que você tem que ser sorteado, e aí se você for sorteado, eles vão olhar o seu caso, se você passar, aí você pode entrar no país como H1B. E aí, como esse visto é muito complicado, a Microsoft tem esse atalho que é mandar o candidato para Vancouver. E aí, porque a Microsoft tem uma parceria com o governo canadense que facilita o visto para esse tipo de funcionário. Então, eu tive um visto facilitado, eu tenho um work permit, né, a permissão para trabalhar aqui no Canadá. E aí, eles mandam para cá e depois de um ano você pode ir para os Estados Unidos como um outro tipo de visto, que é de trabalho, que você consegue depois de um ano trabalhando para uma empresa. Mas eu, particularmente, escolhi ficar no Canadá e pedir para a Microsoft parar o meu processo de H1B, porque eu não quero ir para os Estados Unidos. Mas essa transição ela é bem tranquila. Aconteceu quando eu fiz estágio. Para você fazer estágio, você tem que estar na graduação, você tem que estar vinculado à universidade. Então, eu fiz o estágio um ano antes de formar. Eu terminei o estágio em fevereiro de 2019 e a Microsoft me estendeu a oferta para quando eu formasse. Então, eu fiquei o último ano de faculdade trabalhando, já tendo assinado o contrato. Então, eu sabia que assim que eu formasse, eu colei grau dia 20 de janeiro, dia 25 de fevereiro eu estava no avião embarcando para Vancouver. Porque assim que eu acabei o estágio, eles estenderam a oferta, eu aceitei e já fiquei o último ano de faculdade no Brasil, terminando, para depois vir para cá como full time. Ok. E com que exatamente, né, você trabalha na empresa? Eu, particularmente, trabalho no time, numa organização dentro da Microsoft que chama DevDiv, que é o Developers Division, que a gente trabalha com produtos para desenvolvedores. Eu trabalho no Visual Studio, numa parte do Visual Studio. Eu trabalho na extensão JavaScript e TypeScript para Visual Studio. O TypeScript é uma linguagem da Microsoft e é o nosso time irmão aqui dentro da empresa. E aí eu trabalho na parte de fazer ferramentas para TypeScript para os produtos da Microsoft. Mais especificamente o Visual Studio. Toda vez que eu falo isso, a galera pergunta se eu trabalho no VS Code, porque todo mundo ama o VS Code. Infelizmente, eu não trabalho no VS Code, mas eu gosto muito do Visual Studio e vou defendê-lo na medida do possível. Mas eu trabalho na extensão. Então, basicamente, a minha parte do time
a gente está fazendo uma nova experiência para o desenvolvedor JavaScript no Visual Studio, que atualmente não é usado para JavaScript, não é a ferramenta preferida da galera para fazer JavaScript, mas tem gente que precisa, porque às vezes tem gente que, vamos supor, a gente tem um cliente que é uma empresa que compra a licença do Visual Studio para os desenvolvedores poderem usar, e aí eles têm um full stack, né, development, e aí eles têm que usar o VS Code para front-end e o Visual Studio para back-end. E aí o nosso objetivo é dar uma experiência boa o suficiente para que quando um usuário precisa usar o Visual Studio para back-end, ele possa usar o Visual Studio para front-end também, sem ter que precisar ter outra ferramenta instalada. Então, esse é o objetivo do projeto que a gente tem no meu time agora. Eu particularmente trabalho com C Sharp e trabalho dentro do Visual Studio, então tem bastante probleminhas computacionais legais, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo que trabalha com isso. Tipo, como trabalhar com computação é uma coisa muito abrangente, né? Você pode fazer muita coisa. Então não tem uma regra muito para quem trabalha com o quê, né? Mas eu particularmente uso C Sharp e tive que saber um pouco de C Sharp e C++. E tô tendo que aprender um pouco de web development, que eu não tenho muita base, não tenho base nenhuma quase, para pensar na experiência do usuário usando o Visual Studio. Então, eu tô tendo que aprender para saber como que é ser desenvolvedora JavaScript, para saber o que o usuário está esperando do nosso produto. Mas é bem legal trabalhar com o Visual Studio, é um software muito grande, né? Então tem muitas partes, tem partes em várias linguagens, não é feito só em C Sharp, tem C, C++, já tive que abrir um assembly ali no meio do nada. É bem interessante trabalhar com um software desse jeito, porque ele é bem complexo e ele é bem grande. Sim. E como foi a sua experiência na graduação? Porque assim a gente percebe que o seu conhecimento é bem vasto, né, no assunto. E assim surge a curiosidade para a gente assim, gente, de onde veio, né, tanto conhecimento assim, né? Conta para a gente então, como que foi assim a sua experiência na graduação? Como que foi esse desenvolvimento seu de estudo? Você focou em algo? Você teria algumas dicas para a gente? Nossa, eu queria muito ter o vasto conhecimento que eu fiz de conta que eu tenho aqui. Nossa, gente, eu foquei, quando eu tava estudando, eu foquei em não reprovar e eu falhei, porque eu reprovei 11 vezes na graduação, eu reprovei 11, eu peguei 11 DPs, que a gente chama, né, na USP, que é dependência. Não fui uma boa aluna, nunca fui uma aluna brilhante, mas na faculdade eu consegui me superar em não ser boa. Nossa, tô me batendo muito aqui, tô brincando. Não foi tão difícil, não foi tão, assim, foi muito difícil, mas não foi tão sofrido assim. Eu penei bastante, eu reprovei todos os cálculos pelo menos uma vez, acho que eu só passei em cálculo 4 direto. Eu não tenho. Acho que tem bastante esse pensamento de que porque você trabalha numa Big Tech, você manja muito. Eu não manjo muito. Ninguém entra manjando muito, inclusive. E nem. É muito comum quando você trabalha numa Big Tech você ver, tipo, que a galera é muito foda, mas é porque eles estão aprendendo junto com você, assim. Tipo, a galera do meu time que sabe muito é quem tá no meu time há muito tempo, não é quem foi muito bem na faculdade. É quem já tá trabalhando com aquela coisa há muito tempo, então teve que aprender na marra. Então, tipo, a gente vai ganhando conhecimento conforme a gente vai trabalhando, mais assim. Mas na graduação, eu não fui muito boa em prova, eu era muito das extracurriculares, eu fiz PET na USP São Carlos, né? A gente tem o PET Computação lá do CMC. Eu fiz PET, eu era da Semana da Computação, eu fui presidente em um dos anos. Eu fiz iniciação científica, eu ajudei a fundar um grupo de dança. Eu era 100% das extracurriculares. Eu fazia de tudo pra não estudar, pra procrastinar estudar, porque eu queria fazer outras coisas. Mas por fim deu tudo certo, porque quando você vai prestar a Big Tech, assim, eles pedem teu currículo, eles não pedem teu histórico escolar. Então o meu currículo era cheio, porque eu tinha feito muita coisa na graduação. Mas o meu histórico tava lá, as reprovas e etc. E eu lembro direitinho da recrutadora da Microsoft falando que não precisava me importar com isso. Eles não estavam. A Microsoft não ligava que eu tinha reprovado cálculo 2. Ninguém ligava. E é uma coisa interessante, porque quando a gente tá na graduação parece o fim do mundo. Quando a gente reprova, quando a gente perde uma matéria, quando a gente tira zero numa prova. Mas a vida real não tem nota, né? E a vida real não tem. Não tem essa de você ser punido tanto assim por errar. Lógico que tem, mas dentro da empresa assim, não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas erram, as coisas quebram e você tem que saber quem sabe lidar melhor com isso. Vou usar uma palavra da moda, hein? Quem tem mais resiliência para conseguir falhar e resolver logo depois, geralmente é quem se destaca mais, não necessariamente quem não falha. Olha, fui coach agora, hein?
Mas minha graduação foi muito sofrida, não foi um mar de rosas, não foi uma boa aluna. Comecei a estudar para entrevistas já no fim da graduação. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado mais cedo, mas eu não sabia. Eu não sabia nem que eu podia prestar esse tipo de oportunidade, né? Porque quem tinha passado era quem era aluno muito foda. E como eu não era, eu não pensei que eu podia. Foi só no quarto ano que eu achei achei que eu devia, que eu percebi que não tinha nada ali falando que eu não podia prestar. Mas foi isso, foi sofrido, mas deu tudo certo. Formei em 6 anos no curso de 5, mas no fim deu tudo certo. Adorei sua fala. É muito importante para um estudante ouvir isso, porque muitas das vezes a gente desespera porque realmente não é um curso fácil, né? Não. E me fala aí, então, como que é o PET de computação da USP e em que ele contribuiu, né, para as suas soft e hard skills? Ai, o PET foi tudo, o PET é tudo. O PET lá da CMC, a gente trabalha, na minha época, né? Porque essa é uma parte boa do PET, né? Quem faz o PET é quem tá no PET naquele momento, né? Na minha geração do PET, a gente trabalhava bastante com educação. Então, a gente tinha o curso de tecnologia para idosos, que a gente ensinava os idosos a mexer no celular, fazer Facebook, etc. A gente tinha o Codifikids, que dava aula de programação para crianças. A gente pegou uma escola pública lá de São Carlos e que tinha infraestrutura para a gente poder ter o PC lá e tal. E a gente tentou ensinar, tentou não, a gente ensinou programação para 2 turmas de crianças que eu tava no projeto, né, enquanto eu tava no projeto. E a gente tem o Codific, que é a aula de programação aberta, assim, tipo, que você pode se inscrever, não interessa a sua idade, não interessa de onde você vem, é de graça, né, só ir na USP e fazer. E a gente ensinava JavaScript, ensinava a fazer umas coisinhas básicas de computação ali, de página web, etc. E então no meu ano, assim, e eu era bem invocada com educação. Eu fiz escola pública né, no ensino fundamental regular e eu estudei no METEC, do Centro Paula Souza, do estado de São Paulo. Então eu fiz técnico em informática durante o ensino médio. Então eu aprendi a programar no ensino médio. E aí, para mim, então, eu era muito invocada com os projetos de educação, porque foi assim que eu achei a computação. Então, para mim, era importante que eu participasse de projetos que fazem a mesma coisa pelas outras pessoas. É, então, no PET, especificamente, eu era bem invocada com isso e com a Sencomp, né? Que na época eu entrei no PET depois que eu era presidente da Sencomp. A Sencomp também foi super importante pra mim, porque eu fui uma líder muito ruim. E aí eu aprendi como não ser uma líder sendo uma líder na Sencomp. Eu aprendi errando. Eu literalmente sou a pessoa que aprendeu errando. Mas o PET foi muito importante, especialmente porque eu era do Codifikids, né? Eu fui coordenadora do Codifikids uma época. Você aprende muito a abstrair o conhecimento quando você tem que ensinar ele para uma criança. Você tem que ter muita habilidade para ensinar para uma criança o que é um algoritmo, é uma receita de bolo, é um jeito de pensar, é um falar para o computador o que ele tem que fazer. E a gente usava várias analogias. Eu teve uma amiga minha na época eu não estava dando aula no Codifikids, mas ela levou pão e eles fizeram um sanduíche para explicar que a ordem das coisas importa, porque senão não vira um sanduíche. E aí você tem que trabalhar bastante as abstrações. E é muito interessante quando você pega teu conhecimento e você tem que ensinar ele para outra pessoa. Acho que é quando você realmente aprende as coisas. E a Sencomp me ajudou muito a ter soft skills de resolver as coisas. Eu acho que o PET, ele enfia muito isso da proatividade em você, assim, que se você não fizer, o negócio não sai. Porque o professor, ele tá ali como tutor, né? Ele não tá ali pra te falar o que você tem que fazer. É a gente que fala que o PET tem que fazer, quem tá no PET. Então eu tive que aprender a ser proativa, eu tive que aprender que as coisas só funcionam quando a gente resolve, e isso é o trabalho o dia inteiro. Olha, o PET foi mais próximo do meu dia a dia no trabalho do que a graduação, porque o dia a dia do trabalho é você ter que pegar um código que tem 15 anos, e no meu caso, né? Você tem que pegar um código que tem 15 anos, você não tem ideia do que aquilo faz, e aí você vai ter que perguntar para um engenheiro que conhece o cara que estava aqui há 15 anos e sabe por que aquela decisão de projeto foi tomada, onde que tá a documentação daquela parte. E tipo, é bastante skill de você ter que falar com as pessoas para resolver os problemas, tanto quanto codar. Isso é tão parte do seu dia a dia quanto codar, às vezes mais. Então, o PET, as soft skills, é por isso que tem muita gente que é muito boa na parte técnica e às vezes não passa na entrevista. É porque os caras, quando fazem entrevista, eles sabem que tem que ser alguém que vai conseguir se comunicar bem com as pessoas da empresa para poder fazer as coisas acontecerem. Porque software grande é colaboração. Não tem como você não programa sozinho, nunca. É colaboração.
Concordo plenamente com você, assim, aqui no PET eu tenho descoberto muito essa questão, assim, da universidade além das fronteiras dela, né, como relação à comunidade, assim. A gente tem um trabalho aqui no Compete que chama Tamo Junto, foi um trabalho que teve início na pandemia, de levar alimentos, máscaras, luvas à população carente. Tem um projeto que chama CodeLife também, que é um software desenvolvido pelo Compete para ajuda a crianças de escolas, né, públicas a aprenderem programação. E assim, quando eu estou, né, ensinando a criança ali, eu estou aprendendo realmente. A gente aprende fazendo mesmo. É muito importante o PET, de verdade. E aí, mas assim, uma curiosidade, assim, se você pudesse, né, fazer algo diferente durante a sua graduação, né, que você falou aí, né, você faria algo diferente? Eu já posso antecipar a resposta. Eu acredito que não, né? Pela sua posição hoje, eu acredito que você tomou as decisões corretas, né? Mas, assim, existe algo que você fala assim, eu poderia ter focado mais nisso e não foquei, para deixar como experiência para quem está ouvindo a gente agora. Ai, menina, até pouco tempo atrás eu falava que eu não faria nada diferente porque deu tudo certo, né? De certa forma, assim, eu consegui o que eu queria. Mas eu repensei essa resposta faz um tempinho atrás, porque eu teria sofrido menos. Eu acho que eu teria voltado. Porque assim, é engraçado hoje quando eu falo que eu reprovei um monte de vezes, mas na época, cada vez que eu reprovei era um baque na consciência, assim. Eu chorei muito a primeira vez que eu reprovei. Eu falei pra minha mãe que eu não. Eu achei que eu tinha sido ingênua de achar que eu ia conseguir formar na USP. Eu nunca pensei, eu nunca questionei o curso. Eu sempre soube que eu queria fazer ciência da computação. Inclusive, eu nunca pestanejei o tipo do curso. Tipo, eu não pensei que eu queria fazer engenharia da computação ou que eu queria fazer sistemas ou análise, desenvolvimento de sistemas. Eu sabia que era ciência da computação, desde o segundo colegial. Quando eu li a ementa dos 3 cursos, eu sabia que era ciência. Então eu nunca questionei o curso, eu questionei a instituição. Eu questionei se eu não ia conseguir fazer USP, assim, eu não ia conseguir formar, porque a galera que era meus colegas de turma tinham vindo de backgrounds muito diferentes do meu, assim, né? Tinham tido aulas, tipo, muitos deles, a maioria não tinha feito escola pública. E eu era uma minoria ali que tava tentando fazer cálculo, tendo tido matemática no ETEC, assim, tipo, que é muito foda já. A ETEC já é uma escola muito boa. Mas, assim, a galera fez poliedro desde os 5 anos, sabe? Aí eles faziam um cálculo 1 comigo. Lógico que eu me lasquei. Mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, é que, assim, você tá falando isso pra Sabrina de 27 anos, né? Que agora tem maturidade pra ver isso. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria analisado os processos. Porque, assim, não é que eu não gostava de estudar. Eu gosto muito de estudar até hoje. E eu demorei pra descobrir que eu, na verdade, eu acho que eu me convenci que eu não gostava de estudar. Porque eu ia mal nas provas. Mas eu descobri que não era isso. É que eu não sabia lidar com o processo de estudar pra prova. Que é, o professor gera lá um monte de lista de exercício e você tem que dividir essas listas por dia. E você tem que estudar um pouquinho todo dia. É tão clichê falar isso, gente. Eu odiava quando os veteranos falavam que tinha que estudar todo dia, que não era pra deixar a matéria acumular. Mas é verdade, infelizmente é um clichê por um motivo, assim. Eu gostaria de ter voltado e ter analisado por que o meu processo de estudo estava errado. Tipo, porque no fundo foi isso. No fundo foi que eu deixava pra fazer tudo de última hora, eu ficava sobrecarregada. E matemática é uma coisa muito frustrante, assim como programação. São coisas que lidam muito com a frustração. Você tem que errar muito antes de acertar. Tem que fazer muito exercício. E aí é você ali fazendo exercício e errando e se frustrando. E aí você tem que tentar lidar com essa frustração para você não parar de estudar. E eu sempre parava. Então, tipo, hoje que eu tenho que fazer as coisas no trabalho e eu não tenho a opção de não fazer, é óbvio, porque é meu trabalho. Hoje eu consigo analisar melhor que o meu problema era o processo, não era estudar. Eu gosto de cálculo. Inclusive, eu descobri que eu gostava de cálculo porque a última matéria que eu fiz na faculdade foi cálculo 2. É uma DP que eu carreguei por muito tempo. E aí eu terminei a graduação fazendo cálculo 2, que é uma matéria do primeiro ano, e física, que era uma matéria do primeiro ano. E aí, cálculo 2, minha professora era muito boa, a professora Márcia lá do CMC. E ela foi muito boa. E eu amei a matéria. Eu fechei com 8,2. Eu amei a matéria. E eu descobri que eu gostava de cálculo quando eu descobri quando eu aprendi a lidar com o processo de estudar.
e descobri o que me deixava mal. Descobri, por exemplo, ó, uma bobagem, mas que pra mim fez toda a diferença. Foi como eu passei em 2 recs. Eu gosto de fazer anotação bonitinha. Não na hora da aula, mas na hora que eu tô estudando. Sabe, vocês já entraram em Studygram de gente que presta medicina? Gente que presta. Tem um nicho do Instagram que são pessoas que prestam medicina e fazem roteiros muito bonitinhos, fazem anotação de estudo muito bonitinha, assim, muito estética, com os marca-texto colorido e etc. Eu comecei a fazer, quando eu tinha 2 recs, eu tinha recuperação de cálculo 4 e de arquitetura de computadores, eu tava de recuperação também. Eu tive que estudar para as duas e era pós-natal. E aí eu falei, eu vou fazer que nem os Studygram, eu vou fazer notação perfeita, impecável. E me motivava, porque era muito bonitinha, era muito estética, assim, sabe? Muito, muito bonito de ver. Aí eu passei nas 2 recs, estudando, fazendo nota bonitinha. Então, às vezes, tem uns negócios que funcionam que você nem imagina que funciona pra você, umas bobagens. Tem amiga minha que tem o ritual de botar uma vela na mesa de estudo e ligar a vela, porque o cheirinho da vela deixa ela feliz e aí ela fica estudando feliz. Mano, o que funcionar é como tem um ditado em inglês que fala whatever turns you on. Tipo, o que funcionar pra você, manda bala. E sei lá, eu gostaria de ter assim, aprendido a lidar melhor com os processos para deixar as coisas mais leves. Então, se eu estava muito cansada para estudar à noite, talvez ter encaixado uns 2 exercícios na hora do almoço, tipo, sei lá, não ter deixado a matéria acumular. Eu acho que se eu tivesse estudado melhor os processos, eu teria sofrido menos e talvez ter conseguido ainda mais, porque meus bichos são muito melhores que eu. Meus bichos são assim, eles vão conseguir muito e muito mais longe do que eu fui. Ou que eu tô indo ainda, também não morri ainda, calma. Mas meus bichos eu consegui ir muito mais longe, eu fico muito feliz, assim, que eu acho que eles são mais desenrolados que eu, assim, inclusive. Excelentes dicas, muito bom. Você estava falando aí de ir muito mais, assim, né? E eu acho que é o certo, né? Sempre buscar ir além, né? E aí eu, né, gostaria, assim, de saber se, em perspectiva, você tem planos, né? Igual você já falou que quer ficar mesmo no Canadá, né? Mas aí você quer se manter nessa empresa, você tem alguma outra coisa em vista? Qual é uma meta, assim, que você teria nesse momento, assim, se você puder contar pra gente? Essa pergunta sempre gera uma crise existencial, assim. Então, eu nunca tive muito plano, vou ser sincera. Eu falei, realmente eu concordo muito com você. É sempre o objetivo que a próxima turma vá ainda mais longe ou faça ainda mais do que eles querem e o que eles tiverem afim. Mas eu não tinha muito plano, não. Quando até o 4º ano de faculdade, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu sempre tive certeza que eu queria programar. Eu gostava muito de programação antes de entrar na faculdade e eu acho que é por isso que eu ainda gosto. Porque se eu dependesse da graduação pra gostar de programar, eu acho que eu nunca ia ter gostado. Eu gostei de programar porque pra mim era uma brincadeira que eu aprendi no ensino médio, assim, não era uma coisa séria. Então eu sabia que eu queria programar, com certeza. Mas até o 4º ano eu não sabia o que ia acontecer. Até eu conhecer toda essa oportunidade no exterior e tal, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas, sendo assim, então eu nunca tive muito um roteiro do que eu ia seguir na vida, não. Eu deixei a vida me levar. E no momento eu sigo esse plano por enquanto. Tem uma. Quem trabalha em tecnologia tem ali uma carreira meio que as coisas vão acontecendo, assim. É muito comum, depois de 4 anos, você trocar de empresa por causa das ações. Aí tem todo um rolê aí do salário que sobe quando você fica trocando de empresa. Tem um negócio assim. É, então as oportunidades elas vão se desenrolando conforme a vida vai acontecendo, né? Querendo ou não. Mas o plano agora, por enquanto, pra mim é ficar no time que eu tô. Eu gosto muito. Eu não entrei nesse time, no time que eu tô do Visual Studio, né, dentro da Microsoft. Eu entrei em outra área da Microsoft de business, né, de software para empresa que eu não gostava. E eu entrei só porque eu queria aceitar a oferta da Microsoft, mas eu sabia que eu ia tentar sair desse time assim que eu pudesse. Não por causa das pessoas, por sorte, muita sorte talvez. Eu só trabalhei com gente muito foda dentro das empresas, tanto da Audible quanto da Microsoft. Eu amei todos os meus times e meus gerentes sempre foram muito incríveis. Mas eu não gostava do produto, eu não gostava da tecnologia, eu não gosto muito de microserviços. Você tem que manter, você tem que ficar de plantão. O telefone toca 2 da manhã, você tem que coisar. Não gosto, eu já não gostei. Aí eu tive que fazer um processo seletivo interno da Microsoft para ir pro DevDiv. Então eu fiz todas as entrevistas de novo, dentro da empresa, sendo funcionária. Tive que fazer entrevista de novo para ir para outra organização, porque dentro das organizações cada uma se organiza meio que como prefere, assim, né? Empresa muito grande é difícil de ter uma regra para a empresa inteira, porque é muito gente.
E então eu não tenho. O plano é ficar no meu time, que eu gosto muito, pra crescer de nível, né? Eu ainda sou engenheira 1, no caminho pra virar engenheira 2, então eu tô. Seria tipo um desenvolvedor pleno no Brasil. Então eu tô nesse caminho ainda. E o plano é ficar no Canadá. Eu tenho a Permanent Resident, que é um documento que me deixa ser residente permanente no Canadá. E daqui uns 2 anos, eu acho, eu posso entrar com o pedido de cidadania. E aí eu posso ter um passaporte canadense. Que muito me apetece, porque aí abre bastante oportunidade para ter diferentes tipos de visto, se eu quiser ir para os Estados Unidos. E para outros países também dá uma facilitada ao passaporte canadense. Mas não tenho plano não, menina. Eu vou só eu vou deixar a vida me levar, quero, né, crescer dentro do time e ver o que acontece aí no futuro. Eu danço, né? Eu sou dançarina também. E aí, aqui em Vancouver, o cenário artístico é muito forte. E foi um grande motivo de eu não ir para os Estados Unidos. Além dos amigos, tem amigos meus que ficaram aqui e eu queria ficar também. Mas a dança aqui em Vancouver é muito séria e eu tenho bastante abertura para tentar um trabalho de meio período, assim como dançarina, além de engenheira. E eu pretendo agarrar isso enquanto eu posso. Eu sei que em algum momento talvez eu quite, porque é bem cansativo, mas por enquanto eu vou continuar tentando. Sensacional. E você já estava falando um pouco para a gente aí sobre esse trabalho no exterior e qual a dica que você tem para esses alunos que buscam esse tipo de trabalho nessas grandes empresas de tecnologia? Eu acho que dependendo do que você quer fazer, depende do que você quer fazer. Acho que é uma boa pergunta. Porque, assim, tem gente que faz computação, porque não é só programar, né? Que tem como. Também é importante falar isso. Não é porque você não gosta de programar que você não gosta de computação, sabe? Às vezes as pessoas acham que se você gosta de computação, portanto você tem que gostar de programar e você vai trabalhar com programação. Tem muitas áreas para ser exploradas e muitas oportunidades diferentes dentro da computação. Eu tenho muitos amigos que são product managers, que são trabalham com o desenvolvimento de produto, que trabalham com requisitos do usuário e tal. Dentro da Microsoft, né, dentro da minha organização, quem lida com os dados de saber quantos por cento dos usuários estão usando as features, quantos estão insatisfeitos, qual que deve ser a próxima feature que ia agradar a comunidade, quem faz isso é o PM, é um outro cargo, não é um engenheiro. E aí, então tem muito jeito de trabalhar com computação, né, que não necessariamente são programação. Mas se a pessoa gosta de programação e quer virar, tipo, quer trabalhar com desenvolvimento, né? Aqui no exterior, engenheiro de software é o desenvolvedor, porque eu sei que no Brasil essa conotação é diferente. Tem engenheiro de software, não necessariamente é o desenvolvedor, mas aqui é. Para quem quer ser desenvolvedor, eu sempre recomendo que nunca pare de programar, ou que programe sempre que possível. Tipo assim, eu lembro que no primeiro ano da faculdade, no primeiro e segundo ano, a gente tem muita matéria de programação, né? Porque você tá aprendendo ainda algoritmos, estruturas de dados, tá aprendendo ali umas programação dinâmica da vida, então você tá programando meio que constantemente, assim. Depois, pra mim, no ICMC, depois do segundo ano, fica uma coisa um pouco mais matemática, e aí você vai ter umas matérias sei lá, de sistemas, né? Tipo de arquitetura, aí são matérias que você não vai necessariamente programar. E aí eu acho que a minha dica é continuar programando. Nesses sitezinhos pode ter tipo um projeto pessoal, você pode, sei lá, publicar um aplicativo ou, sei lá, contribuir para alguma coisa open source. Todas essas coisas vão para o seu currículo. Se você faz um aplicativo e publica, nem que seja. Eu tenho um amigo que fez um bot para te lembrar de beber água no Twitter. Então, a cada, sei lá, 2 horas, meu arroba no Twitter é marcado pelo bot do meu amigo que me lembra de beber água. Inclusive, beijo pro Pedro. Ele tem que colocar isso no currículo, porque ele fez um bot no Twitter, sabe? Ele interagiu com a API do Twitter ali, fez o esquema e fica me marcando pra beber água. Então, tipo, todo projeto é válido. E continuar programando, eu acho que quanto mais a gente programa, menos ruim a gente fica em programação. Porque falar que fica bom em programação eu acho uma coisa muito forte, porque é uma coisa muito complicada, assim. Tipo, eu não sei se eu me considero boa em programação, eu acho que eu tô tentando ali, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer muito, muito para ficar menos ruim, sabe? Então eu recomendo que programe sempre que possível. Eu lembro que no Hacker Rank tinha umas competiçõezinhas de tipo um fim de semana. E tipo, eu nunca fui de competição de programação, eu nunca fui de maratona, né, que chama. Eu nunca fui de maratona, nem nada assim, mas quando eu tava estudando para as entrevistas, eu fazia essas competiçõezinhas do Hacker Rank só por diversão. Era um problema muito difícil, eu lembro que teve uma que eu não resolvi nenhum. Eu não consegui resolver nenhum, mas eu fiquei o fim de semana inteiro tentando. E eu acho que é importante se manter programando ali sempre, sabe? Vai facilitar a sua vida quando você tiver que prestar entrevista e tal. E, cara, o mais difícil, eu tava falando isso com uma amiga minha, é
conseguir a entrevista. Entregar currículo, você tem que entregar currículo como se fosse água mineral, assim, ó. Tem que entregar para todo mundo. Você viu uma empresa num congresso, viu uma empresa num evento da faculdade, viu, sei lá, qualquer um, você entrega um currículo. Falou que é recrutador, você tá entregando. Viu no LinkedIn que é recrutador, já adiciona. Já vai. No Grace Hopper eu entreguei 60 currículos, 5 empresas entraram em contato, só a Audible me entrevistou. Então, de 60 currículos, eu consegui uma entrevista. Então, achar uma agulha no palheiro? Eu ia falar uma palha no agulheiro. Agulha no palheiro. Enfim. E sempre aproveitar essas oportunidades, às vezes, esse tipo de evento, congresso. Eu sei que a Meta faz um hackathon em São Paulo todo ano. E tem uma galera que vai e, tipo, conhece recrutadores, entrega currículo, já faz contato. Fala com seus veteranos que são de Big Tech, que estão lá onde você quer estar. Tipo assim, é sempre bom ter em mente que quando você quer alguma coisa, é legal falar com alguém que já tá uns 5 anos na frente e já fez essa coisa, porque é a melhor pessoa pra te dar uma dica de como conseguir. Então, é importante falar com os veteranos que fazem o que vocês querem fazer. Isso vale pra qualquer coisa. Sei lá, você quer trabalhar com Data Science e aí vê aí seu veterano que trabalha com Data Science em algum lugar que você acha muito da hora e conversa com ele, tipo, como que ele conseguiu, o que ele fez, etc. Isso pra qualquer área da vida, inclusive, eu acho. Aqui no Compete, assim, eu basicamente estou na parte de dev, né, de desenvolvimento, e a gente está desenvolvendo o site. E, assim, os nossos tutores, o Sandro e o André, eles sempre chegam com alguma novidade, querendo um blog dentro do site, querendo colocar o certificado dentro do site. E isso que você falou é muito importante, realmente. Então, a gente está sempre lidando com a programação, sempre vendo uma nova forma de inserir um arquivo, de mexer com um banco de dados dentro, né, do código, e, nossa, é um ótimo exercício. Vamos partir para a finalização. Obrigada demais pela experiência, por compartilhar. Adorei conhecê-la, né, muito simpática, todo sucesso para você aí. Lembrar o pessoal, né, de ouvir também outros podcasts que a gente tem. Assistir também o Compete Talks no YouTube, sempre temos novidades. Pedir também às pessoas para visitarem as nossas redes sociais do Compete. Nós temos o LinkedIn, né? Como a Sabrina falou aí, é ótimo, é muito importante para a gente poder estar fazendo esses contatos, buscando recrutadores. As pessoas sempre estão de olho, né? Então é muito importante manter uma rede aí de trabalho. Se vocês puderem, compartilhem o podcast, né, com essa fala maravilhosa aí da Sabrina. Foi muito produtivo, muito enriquecedora, de muito ensinamento para a gente que está estudando agora programação. E eu venho dar um tchau, né, até mais, né, para vocês. Obrigada demais, Sabrina, agradecendo mais uma vez. Você gostaria de deixar alguma coisa aí para a gente? Eu queria agradecer o convite, foi muito legal. Falar pra galera seguir no Instagram, @SabrinaFTridico. Que se quiser mandar pergunta na DM eu sempre respondo, se quiser ajuda. E eu vou deixar aqui a indicação no Instagram da minha amiga que ajuda a galera a entrar nessas Big Techs, que é @akaliueda. Ela tem um Instagram bem grandinho sobre como estudar, como conseguir as entrevistas, como montar o LinkedIn, o currículo. Ela tem um Discord que a galera tá fazendo mock interview, né, que se entrevistar e etc. Então, quem tem essa aspiração pode seguir nossos arrobas que a gente ajuda na medida do possível. E muito obrigada pelo convite e façam pet. Pet é muito bom. Sim, ótimo. Vamos repassar com certeza esses perfis aí do Instagram e com certeza eu já sou uma seguidora. Obrigada, então, mais uma vez. Agradecer a todos que estão nos ouvindo. Até mais. Muito obrigada.